Fala você. Quero, Fale nesse momento, porque a gente tá eu- falando justamente de extensões a diesel agora. Sim, e eu acho que é bom falar da extensão a diesel, porque muito provavelmente a grande maioria dos cariocas e fluminenses não sabem muito da existência disso, né? Da questão da supervia, muito provavelmente a maioria das pessoas já teve algum contato com os trens da supervia, mas não com as estações a diesel. Então, explicando melhor, a supervia ela tem 5 ramais e ela tem 2 extensões que são ligadas pela estação Saracuruna. Então, você chega até Duque de Caxias, você sai ali da estação e ali você tem 2 caminhos. Um que vai para Vila Inhomirim e outro para Guapimirim. Vila Inhomirim, se eu não me engano, é um distrito de Magé. Isso. Correto, né? Isso. E que está muito próximo ali de Petrópolis. Está bem assim no pé da serra. E essas estações, esses ramais, eles são históricos. Eles têm talvez mais de 100 anos. Faziam uma ligação antigamente com Petrópolis, Exatamente. quando existia essa linha. E eles são tão abandonados, mais abandonados que os outros ramais da Supervia, que eles não têm trens atuais, modernos, elétricos. Eles têm ainda trens a diesel. Então, os trens antigos que eram usados na Supervia seguem sendo usados ali. E aí a gente pensa, qual o problema disso? Por que trem a diesel é um problema? Fala pra gente. Bom, tem vários problemas. O primeiro, eu acho que, a gente pode falar da poluição, que aquilo é um absurdo, você consegue ver ainda a fumaça saindo, o diesel sendo queimado. O segundo é que o vagão, ele é completamente sucateado, ele é desconfortável, ele chega a doer, Dói. porque ele trepida tanto, ele mexe tanto, que dói as suas costas depois de 1h30 ali dentro. Você bate, né? Você bate. Ele vai muito devagar. E ele sofre um abandono. Acho que tem mais uma foto, se você passar para a próxima, que dá para ver que o assoalho do trem, né, não tá aí, mas que o assoalho do trem, esse chão, ele é furado. Tem buraco. Ele tem buraco, ele tá corroído. Então, esses 2 ramais são claramente o retrato do maior tipo de abandono que pode ter. E é um abandono tanto que a Supervia desistiu de cobrar tarifa. Nessas 2 extensões, nenhuma das estações se cobra tarifa. Não existe nem muro na maioria das estações, você entra livremente e sai livremente. E talvez exista uma razão para isso acontecer, que é a ideia de que eu não tenho como controlar as estações, mas eu imagino que a pessoa que está entrando em alguma delas quer ir para o centro do Rio de Janeiro. Então, quando ela chega em Saracuruna, ela precisa pagar a tarifa. Mas o que a gente vê é que, na realidade, não. Essas 2 extensões elas são usadas internamente ali nessa região, muito para comércio também e para transporte, às vezes, de animal. Eu escutei uma história de que ali dentro se transporta animal, se transporta cavalo, se transporta vaca, muitas A vezes. gente viu peça de carro sendo transportada. Peça de carro. Parecia um capô, alguma coisa do tipo. Uma peça grande. Não era maior do que a pessoa. E é isso. Essas 2 estações, essas 2 extensões chocaram, assim, da primeira vez que a gente... Foi essa, inclusive, que a gente demorou mais de 3 horas entre Central e chegar a Guapimirim. Então, essas 2 extensões, eu vou mostrar aqui o mapa de novo. E para as pessoas terem noção, do Rio para Guapimirim, você consegue fazer de carro em 45 minutos. Olha isso. Não vale a pena. Não vale a pena minimamente. Você vê que, assim, do ponto de vista de sistema, não faz sentido. Talvez como política social, né, você ter alguma conexão ali entre aqueles municípios, mas do ponto de vista de sistema, não faz sentido. Mas ainda que não faça sentido, você entregar o que se entrega hoje de estrutura é completamente um absurdo. É degradante. Assim. Você ter um vagão onde não tem o mínimo conforto, onde as pessoas andam da seguinte maneira que a gente vai mostrar agora. A gente flagrou isso, as pessoas deitadas nos bancos, as pessoas andando com as portas abertas. Vamos ver se a gente tem aqui fácil essa imagem das pessoas andando. Aqui tem uma imagem que é muito interessante, que é justamente a troca do momento. E ele diz a diesel, né? Por que é diesel, né? Ele precisa fazer o troncal ali, né? Que puxa de fato esse vagão, ele precisa fazer a troca. Então toda vez que ele tá indo, ele tá na ponta. Aí quando chega lá, ele precisa dar a volta e colocar de volta na outra ponta para puxar. Então o que a gente flagrou ali foi justamente ele fazendo essa troca, ele colocando... Manual. Isso coloca muito mais tempo na viagem, uma viagem muito mais demorada. Coloquei agora aqui no Maps, uma simulação de tempo, deu 1h05. Agora, no meio da tarde, que você normalmente tem um trânsito um pouco congestionado,
não engarrafado, mas um trânsito, 1h05 até Guapimirim. 1h05? De carro. 3 horas você sai da central, agora não tá bom não? É um pouco pior? Faz algum tempo. Tem 3 vezes mais tempo, né? Faz sentido. Essa imagem é muito boa. É justamente na extensão Guapimirim. É um trem vagão quente. Não tem nenhum sistema de ar-condicionado como a gente está acostumado na Supervia. Mal tem ventilação, assim. Tem aquelas janelinhas pequenas, então as pessoas fazem o quê? Elas improvisam. Elas abrem as portas e aqui a gente flagrou esse momento do rapaz muito tranquilo, inclusive, né? Mexendo no celular. Ele foi assim a viagem inteira. A viagem inteira. Segurando E essa não foi a única pessoa. A gente flagrou outros casos de outras pessoas fazendo isso. Então se tornou comum, se tornou padrão dentro desse tipo de sistema. Aqui um pouco da imagem de dentro do vagão, que consegue dar uma dimensão. Eu vou deixar o barulho. Vou deixar o barulho para vocês terem noção do quanto é barulhento, assim, do quanto... Vou colocar de novo e vou ficar quieto. Foi 1h30 disso. Balançando. Calor, o cara abrindo a porta. E vocês voltaram nele mesmo? Voltamos. Não tem outra opção. Não tem. Imagina quem depende disso. Se a gente fica em Guapimirim, a gente só volta 3 horas depois. Porque ele precisa vir 1h30, aí ele para ali uns minutinhos pra fazer aquela troca, né? Do colocar na frente, e mais 1h30. Então a gente demoraria 4h30, na verdade, que é 1h30 vindo, outra indo e outra voltando. Isso. Então é assim, um completo absurdo o quanto não se entregam nada hoje. Nada nisso, assim. Não... E tem uma foto ali, Gui, que eu acho que é legal falar isso, porque além desse retrato do abandono, é um retrato também de falta. Desce um pouquinho. Qual? Pode descer, pode descer. É a visão da vista que tem no caminho, que é muito bonita. Muito bonita. Ah, sim, ali. Que é uma falta de visão também dos governantes, né? Uma Potencial falta de... turístico quase. Absoluto. Gigantesco. Esse trem leva a lugares lindos no Rio de Janeiro que poderiam ser muito bem aproveitados e tão assim, degradados. Guapimirim você tem uma das entradas do Parque Nacional Serra dos Órgãos. São 3 entradas, é um dos parques mais visitados do Brasil. Ele tem uma entrada por Petrópolis, uma entrada por Teresópolis e a entrada de Guapi, que eu, inclusive, já fui e é incrível, porque tem gente que gosta de cachoeira e aí Petrópolis, Teresópolis vai ser melhor, porque você ainda está na parte alta. Só que Guapi, que é a base da serra, então, na verdade, a água já desceu e aí ela faz piscinas. Nossa. Então, a entrada do Parque Nacional Serra dos Órgãos de Guapimirim, ela é meio que um parque aquático, só que de água natural, porque toda a água ali já está formando piscinões. Então é incrível, eu recomendo, do ponto de vista de turismo. E esse trem poderia estar levando pessoas da cidade do Rio de Janeiro. Imagina se a gente tivesse um trem que saísse da central e chegasse até Guapimirim de forma expressa, em 40 Confortável, minutos. levando turista, levando as pessoas pra lá, mas levando também esse usuário diário, né? Comparando com um carro, assim, que demora 1h05, se demorasse 1h30. Sim, tava Cara, eu vou sentar, vou demorar 1h30, vou chegar lá, provavelmente já perto do parque, pego ali um Uber, pego um ônibus, um transfer, ver o caminho, complemento e tô no parque. Olha que maravilha. Hoje, só pra chegar em Saracuruna já é 1h30. Exato. Realmente, esse usuário, ele tá muito distante. E aí a gente fala, né, de Guapimirim, mas tem ainda Vila Inhamirim. A gente foi em dias separados, né, dias diferentes. E aqui eu quero falar dessa foto aqui específica. Esse rapaz que ele vai abrir aqui, ó, esse rapaz que tá no centro da foto, ele viu a nossa movimentação, viu que as 3 pessoas, né, eu, Bruno e o Hugo, estavam ali e não faziam parte daquele universo. A gente estava com o celular, tentando tirar umas fotos. Então, ele percebeu que a gente não estava ali no dia a dia. E aí, ele, no final, assim, quando ele estava para sair, ele veio e comentou comigo: vocês estão fazendo o quê? Toma cuidado, hein? Se vocês são estudantes, alguma coisa assim, para tentar entender o que eu estava fazendo e ao mesmo tempo me alertar. Porque ele falou, não é seguro, assim. O que ele quis dizer é, deu um alerta muito claro de cuidado com o celular, cuidado onde vocês vão, porque não é seguro para vocês aqui. As pessoas estão reparando que vocês não são daqui e que vocês estão chamando a atenção. Foi ótimo, foi um querido, assim. Nisso eu até falei depois com os meninos, fica um pouco mais tranquilo, não tira tantas fotos, mas há esse ar de insegurança também, né? Numa extensão que é completamente abandonada. Aqui, inclusive, tem a bicicleta também. Geralmente, no metrô e na Supervia, você pode usar no final do dia, no final de semana, né? Não tem uso regular em qualquer horário. Lá é completamente diferente. Assim, as pessoas entram não só com bichos, com bicicletas, com qualquer outro tipo de material. Mas interessante esse tipo de fala, porque mostra pra gente o quanto está abandonado. Aqui é o que o Bruno falou
sobre o sistema degradado, o chão completamente furado, mostra um pouco de como está abandonado. Pode pegar tétano. Pode. Andando Um outro de trem. momento. Essa foto também que a gente colocou na exposição, que é muito boa, mostra um pouco de como são os usuários. Ó. A quantidade de bicicletas muito grandes, senhoras, e essas senhoras estavam indo parecendo mercado, né? Uma coisa bolsa, uma coisa do dia a dia mesmo. Assim, Essas bicicletas devem retratar exatamente a dificuldade de sair da estação até chegar à sua própria casa. Sim. Aqui é interessante abrir o mapa também, porque mostra o quão longe a gente estava do centro do Rio de Janeiro, né? Aqui a gente já tinha voltado, né? A estação Vila Nhomirim é aqui, você vê que está do lado de Petrópolis. E aqui era uma estação já um pouco da nossa volta. Então, olha só todo o trajeto. Saracuruna é aqui. Então, 1h30 é até aqui. Aqui para lá é mais 1h30. O que não faz muito sentido, né? Porque o trajeto até Saracuruna é quase 3 vezes maior do que esse. Mas é isso, é porque o trem vai muito devagar e ele vai muito devagar. Ele provavelmente está 30, 40 km que ele por hora. sacode, você imagina se fosse rápido. Não faz nenhum sentido. O trem desaba, se ele for mais rápido. Desmonta, assim. Ó. Sabe o que é interessante também? As estações finais, né? Tanto Vila Nhomirim quanto Guapimirim não são estações ruins. Não. São estações simples, mas que tem o essencial, que tem ali o comércio, que não tem o comércio irregular, que não tem essa evasão clara, assim, da forma que a gente entende. Até porque as estações são abertas na maior parte delas. Então, não tem essa sensação de abandono. Já saia um pouco da zona de influência dessa questão de crime organizado. Sim. Uma coisa mais rural, muita gente deve se conhecer, os usuários mais frequentes. Sim. Não é tanto fluxo ao ponto de É interessar isso que o eu ia crime. dizer, não deve ter tanta gente utilizando, porque é tão caótico que não tem lógica utilizar. Sim. Mas ela vem se degradando ao longo do tempo, né? Lá dentro, a gente conversando com outras pessoas, a gente foi entendendo que historicamente, por exemplo, você sempre teve um trem indo e um trem voltando ao mesmo tempo. Isso, com o tempo, foi acabando. É bem coisa de cidade interior, assim, Sim, né? é Eu tenho que ir lá porque eu vou pegar o trem nesse horário. né? Exato. Então, com o tempo, a Supervia foi ainda mais degradando esse sistema. Sim.